O Vasco está sendo bombardeado. A palavra é muito forte, mas foi repetida várias vezes pelo advogado. E você vai acompanhar nesse vídeo aqui, bombardeado. Nesse momento eu só peço o seu like, fundamental para o crescimento do canal, é de graça para você e muito importante para mim. Você está acompanhando o vídeo? Deixa o seu like, quero saber o nome da tua cidade, aonde você mora, aonde o meu vídeo está chegando. Deixa aqui nos comentários, enquanto eu rodo a vinheta. E na volta, é a hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. Meu muito obrigado. Ative as notificações para não perder vídeos e lives que eu faço todo dia por aqui. E venha fazer parte do meu grupo exclusivo, inteiramente de graça, você não paga nada. Tô deixando o link do primeiro comentário fixo, se preferir, leonardobaran.com. Preste atenção na realidade do Vasco. O que está acontecendo? Olá, meus amigos, tudo bem? Professor advogado Zé Alberto falando sobre a venda da SAF do Vasco, atualizando vocês. E o Vasco está sendo bombardeado por todos os lados para essa venda da SAF, ou para que ela não aconteça. Essas dificuldades nós vamos falar aqui, quero ouvir a opinião de vocês, e qual será o desfecho dessa novela. A venda da SAF do Vasco, em especial, ela é extremamente complexa. O Vasco é um dos clubes hoje, clube empresa, que tem inovado. Situações iniciais têm acontecido com o Vasco no que se refere à SAF. O Vasco tem criado jurisprudência, vamos dizer assim. Por que o Vasco está sendo bombardeado por vários lados para que essa operação não aconteça? Quando eu coloco dessa forma, é que essas dificuldades, elas chegam para o investidor, que olha a situação, o caso, e decidirá se comprará ou não o Vasco com todos esses problemas, ou dificultadores, ou esse bombardear que está acontecendo para que o negócio não aconteça. A pergunta que fica, claro, é por que têm sido colocados tantos obstáculos para que o Vasco consiga fazer uma venda de uma SAF que não demora tanto assim? Por que tantos segredos? Por que tanta confidencialidade? Por que não são divulgadas essas informações? Pois bem, eu listei aqui algumas situações que mostram que a situação de venda realmente ela é complexa. E eu quero que vocês entendam isso. A primeira delas é que, independentemente do caminho que, o formato de venda que aconteça, é necessário que seja submetida à recuperação judicial, para a juíza da RJ. Porque haverá uma alteração no controle da SAF, que será vendido para um terceiro. Esse terceiro vai assumir o Vasco. E nas regras de recuperação judicial, precisa de deferimento ou autorização do juiz da RJ. Aqui nós já temos um obstáculo. Isso significa que, assinando o MOU, ele será submetido à recuperação judicial. O Ministério Público, que é quem é fiscal lá no processo, dará um parecer, a cota ministerial, favorável ou não, e o juiz autorizará ou não essa venda da SAF. Então aqui nós temos um primeiro obstáculo a ser superado. Este aqui é um ponto muito delicado, porque não depende do Marcos Lamack ou do Vasco somente. Depende também de terceiros. O Ministério Público, os credores vão manifestar lá, e creio que positivamente, e também a juíza do processo. Vejam que aí é um obstáculo que tem que ser superado. Então este é um ponto. O segundo ponto que merece muita atenção. A parte de venda das ações envolve ações do associativo. Isso deve ser submetido ao Conselho Deliberativo do Vasco para autorizar, deferir e permitir que as ações restantes sejam vendidas para o Vasco. Quer dizer, sejam vendidas para o investidor. Veja que aí depende de uma política interna do clube para que isso possa acontecer. É um obstáculo que também não é simples, porque não depende simplesmente do Vasco propriamente dito e também do investidor, depende do Conselho Deliberativo. E questões políticas aqui devem ser superadas em um ano de eleição que o Vasco passará. Então, temos aqui um segundo obstáculo que o Vasco também tem que passar. Vamos para um terceiro? Fair play financeiro. Uma vez assinado esse memorando de entendimento, a questão vai ser submetida à CBF, à agência reguladora. Vocês já devem ter visto em outros vídeos, até o responsável por essa agência já manifestou que vai ter muito cuidado na análise desse caso, e tem notícias sendo veiculadas aí na internet de que está havendo uma forte pressão lá na CBF para que o Marcos Lamack não faça negócio, ou seja, não compre o Vasco. Tá, a pergunta que fica é, por que essa pressão? Por que não permitir o negócio? Qual é essa força política que está aí na CBF, como está sendo colocado? Por quem? Para que esse negócio não aconteça. Veja que, neste caso, sequer passou pela agência reguladora, sequer foi anunciada a compra do negócio. E mais, quando passar, pelo que nós estamos aqui percebendo, vai ter pressão de todos os lados, inclusive de clubes concorrentes. O que nós sabemos, né, pessoal? É que o investidor do poste do Marcos Lamack vai transformar o padrão financeiro do Vasco. Vai trazer reforços, vai colocar o Vasco numa prateleira mais significativa, uma prateleira acima, no aspecto financeiro. E isso incomoda muita gente. Então, está incomodando a quem? Que já está botando essa pressão lá na CBF para que o negócio não aconteça. Vocês estão observando aqui que nesses três primeiros pontos não depende do investidor, ou seja, ele faz um negócio, ele vai colocar recurso, mas depende da juíza da recuperação, depende do Conselho Deliberativo, que é político do Vasco, e depende também da agência reguladora lá da CBF para validar o fair play financeiro. Então aqui nós já temos três motivos. Vamos para um quarto. Vocês sabem que as ações da 777, que estão sob responsabilidade da ICAP hoje, elas
documentalmente ali, são da 777, 31%. O que isso significa na prática? Que para comprar todas as ações, os 90% das ações do Vasco, tem que comprar as ações da 777. Marcos Lamarck, o Vasco aqui, precisa negociar essas ações com quem é proprietário, e é a 777. Ah, José Alberto, mas isso impede a venda do Vasco, impede a assinatura do MOU, caso não seja negociado? Não, não impede, mas é algo que precisará ser resolvido. Nos bastidores, nós já ouvimos aí que já há uma negociação sendo feita com a EQEP, que é a seguradora, ela quer receber esses valores, justamente porque a 77 quebrou o mundo afora. Então, há uma conversa de que essas ações estão sendo negociadas. Mas vocês lembram recentemente que a 777 notificou o Marcos Lamarck, falando, olha, se você comprar aí, você sabe muito bem que eu sou dona dessas ações, e que tem mais 39% aí de ações que eu só não paguei porque tinha uma liminar que proibia ou que suspendia, né, os direitos de acionista e o acordo que foi feito. Ou seja, eu estava impossibilitada de pagar, mas se essa liminar cair, eu pagarei este valor. Vocês lembram disso, né? Mas como eu disse, não afeta a venda, mas é uma pendência também que precisa ser resolvida. Por quê? Vamos lá, né, pessoal? Se essa liminar cair, creio que não cairá, mas se ela cair, ou sabe-se lá o desfecho dessa arbitragem, tem que pagar esse valor aí dessas ações da 777, e talvez a gente não sabe se ela vai brigar por continuar proprietária de 31% do Vasco. Essa situação é extremamente complexa e precisa também ser superada. Já falei de 4 pontos. Vamos para um quinto? Nós temos uma arbitragem em andamento. Isso mesmo, arbitragem em andamento. Essa arbitragem acabou? Não. O que é que ela trata? Do conflito societário envolvendo a 777 com o Vasco. E ali nós temos uma briga mesmo entre acionistas, e não tem um desfecho. O que significa que essa venda da SAF, ela precisa também ser comunicada lá na arbitragem. E o desfecho dessa arbitragem, seja agora, seja futuramente, poderá impactar diretamente nesse negócio. É muito preocupante essa situação. Por quê? Veja só, pessoal. Se a ação for julgada improcedente ou desfavorável ao Vasco e favorável a 777, José Alberto, isso é impossível. Nós nunca sabemos, né? Mas afetará diretamente o investidor. Olha aí um quinto obstáculo que ele está tendo que superar também, porque envolve, perdão, esse quarto obstáculo que envolve também esse litígio que está na arbitragem. Vamos para mais um dificultador. O que tem sido dito aí é que o Vasco tem exigido do investidor que os recursos de venda, as receitas de venda de jogadores sejam investidos no futebol, necessariamente. Está impondo ao o investidor uma condição de utilização desses recursos diretamente no futebol. E isso tem travado, porque o investidor não quer fazer isso. O que quer o investidor? Eu vou pagar o preço aqui, sumir a SAF, eu vou fazer a gestão como eu bem entender. Claro, dentro de critérios de gestão. E isso é muito relevante. Ou seja, quem compra estabelece condições e quem vende também. E isso está sendo um impasse entre as partes e precisa ser resolvido. Vamos para mais um obstáculo. Fala-se que está sendo exigido pelo Vasco para que o Marcos Lamarck cumpra a garantia de pagamento e de cumprimento de obrigações do José Lamarck, que é pai do Marcos Lamarck. Bem, se isso realmente for verdade, trará uma garantia maior para o cumprimento das obrigações na compra do Vasco. Tudo bem, esse é um ponto que é verdade. Mas vocês percebem aí que haverá, vejam só, uma vinculação familiar também nesse negócio. Olha o fair play financeiro batendo na porta, que vai ser analisado futuramente. Então, o José Lamarck, como garantidor, que tem relação com a Crefisa, também tem relação com o Vasco, terá ou não aí um movimento entre familiares na operação do Vasco. Então, isso é um outro problema. Vamos para mais um dificultador, pessoal, porque nós temos situações aqui muito peculiares no Vasco. Vocês lembram que naquela venda da 777, a Matix Capital foi quem fez a operação, não foi pago o trabalho dela, como fosse de comissão, ela entrou na justiça e conseguiu a penhora das ações do Vasco. Isso mesmo, as ações estão penhoradas. Ordem judicial que só pode tirar a penhora sob ordem judicial. Então, esse é um outro ponto que precisa também ser superado. Ou seja, tem que resolver com a Matix ou liberar essas ações lá no processo para que possam ser negociadas essas ações que foram penhoradas. Vamos para mais um dificultador, pessoal? Vocês lembram que lá na recuperação judicial o Vasco fez um empréstimo com a Crefisa, um DIP. Esse DIP colocou em garantia 20% das ações do Vasco. Vocês lembram disso? Mais um problema que precisa ser resolvido, ou mais um dificultador. Esse empréstimo manterá essa garantia de penhora, quer dizer, em garantia essas ações, ou elas serão liberadas. É uma outra situação que também precisa de desfecho. Nessa novela aí do Vasco de venda, eu estou mostrando que o Vasco está passando por um deserto, sendo bombardeado aí de todos os lados. E, querendo ou não, são dificultadores. E se coloquem na posição aí de um investidor, porque eu vou comprar algo que está com tanta dificuldade para acontecer. Mas pensando pelo lado positivo, eu sempre digo isso, é um bom negócio, porque quem está interessado em comprar, que é o Marcos Lamarck, é do sistema financeiro. Sabe muito bem da quantidade de torcedores que o Vasco possui e do potencial de gerar negócios e, claro, né, de dar resultado o Vasco da Gama. É realmente uma mudança significativa de alguém que tem credibilidade no nosso país. Tem que torcer muito para que isso aconteça. Tem alguém sério ali para fazer essas negociações. Bem, José Alberto, então o Vasco está passando pelo deserto, está sendo bombardeado de todos os lados. Isso significa, para mim, o seguinte: estão tentando enfraquecer a operação, estão tentando dificultar o negócio, estão fazendo com que ele realmente perca força e, nesse caso, ele não consiga ser concretizado. Mas, por um outro lado, se o investidor não desistiu até agora, pessoal, com tanta dificuldade que tem sido colocada em relação a esse negócio, é porque ele realmente está muito interessado, que ele quer o negócio. E ele está fazendo de tudo para que o negócio aconteça. Isso é a minha visão, não é uma informação, mas é uma opinião, o que é muito bom para o Vasco. Veja, eu já coloquei para vocês aqui uma série de situações que, no meu ponto de vista, são obstáculos que precisam ser superados, ou o bombardeio que o Vasco vai sofrer diariamente quanto a essa operação, o que justifica não ter anunciado a venda agora em maio. Creio que quanto mais demorar, mais situações aparecerão. Por isso que, uma vez que é viável a assinatura do MOU para que o Marcos Lamarck já assuma o Vasco e comece a dar as coordenadas, que isso aconteça.
e essas outras situações elas possam ser minimizadas ao longo do tempo, porque tudo cabe a ajuste. Assinou, tá vendido o Vasco? Não, pessoal. É uma pré-venda, vamos dizer assim, um acordo vinculante à venda, que situações devem ser superadas, mas que já será um grande passo positivo para o mercado, para quem enxerga o Vasco agora com um comando forte, sério e com recursos, e também para jogadores, para a estrutura e para o próprio Vasco aí no que toca ao planejamento. Veja que realmente é uma situação muito peculiar do Vasco. Temos outras situações? Sabemos que sim. Sabemos que é uma venda extremamente complexa e que ainda não aconteceu no Brasil, algo tão complexo assim, sequer no mundo, pessoal. Quero aqui o seu comentário, quero aqui a tua opinião. Esse vídeo não termina sem antes a dica para você ter uma casa nos Estados Unidos. Já pensou em ter sua casa de férias nos Estados Unidos e ainda aproveitar ela na Copa do Mundo? Se você quer investir numa casa super bem decorada como essa, com muitos quartos, para aproveitar pessoas do mundo todo que estão vindo para cá para assistir a Copa do Mundo, a hora é essa. Sala de jogos, cinema, quartos temáticos. É um super atrativo para quem quer locar casas aqui em Orlando. E você ainda vai poder usar quando a sua família decidir vir visitar o Mickey e visitar os parques da Disney. Tá esperando o quê? O momento de investir numa casa como essa é agora. Eu sou Pedro Vieira, o seu corretor de imóveis aqui na Flórida. Tô deixando o link aqui na descrição. Não perca essa oportunidade. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.